Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa sobre literatura católica, que a Santíssima Virgem, sob o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, nos acompanhe sempre. Hoje eu queria falar um pouco sobre um dos grandes romances da literatura católica francesa, que é o Nó de Víboras, do François Mauriac, esse escritor extraordinário que viveu entre 1885 e 1970 e recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1952. Ele é autor de mais ou menos 30 romances, um escritor muito prolífico, 4 peças de teatro, além dos poemas e vários artigos e ensaios sobre vários assuntos, entre os quais a própria arte literária. Inclusive, além do Nó de Víboras, que é de 1932, vão ser importantes dois ensaios, um chamado Le Roman, o Romance, que é de 1928, e o outro que se chama Le Romancier et ses personnages, que é de 1933, o romancista e seus personagens. Nesses dois textos, o Mauriac fala bastante para nós sobre a natureza da literatura católica e o processo de criação dos personagens numa obra propriamente católica. Bom, o Mauriac, ele junto com o Bernanos e o Julian Green, esses 3 autores formam a grande tríade da literatura católica francesa do século XX. O Julian Green, na verdade, é um autor de ascendência francesa, mas não é propriamente francês, ele é americano. A literatura dele é literatura francesa, ele escreveu em francês, pelo menos as obras principais dele. Em outra oportunidade eu vou querer falar sobre esses 3 escritores em conjunto e o seu contexto, mas bom, hoje o nosso foco é este romance, O Nó de Víboras. O Mauriac tinha então 44 anos quando da sua publicação. É um romance em 2 partes, escrito em primeira pessoa, e o protagonista do romance é um homem chamado Louis. Ele começa escrevendo uma carta para a esposa, mas em dado momento o escrito também toma forma de um diário. Só que muito mais do que uma carta ou do que um diário, o que nós temos é uma confissão. O próprio Luiz, no início da segunda parte, ele chama aqueles escritos de uma longa confissão. E vejam só, quando tem uma parte que ele se pergunta por que ele está escrevendo tudo isso, ele faz a si próprio essa pergunta, por que ele está tendo todo esse trabalho. E nós lemos que ele diz o seguinte, é que, apesar de tudo, escrever é para mim uma libertação. E isso para nós já é muito significativo, porque esses escritos, essa carta que ele começa a escrever, seria, na verdade, o centro da vingança dele contra a esposa. A gente vai ver isso mais tarde. Contra a esposa e contra os filhos. Então, nós estamos falando de uma pessoa que começa a escrever num processo de rancor e de vingança, e ao longo dessa escrita, e em parte, pelo menos em parte, através da própria escrita, ele se abre para uma graça extraordinária. Ou seja, a importância, o peso que o Mauriac dá para a arte da escrita, aqui representada por esse personagem, pelo Luiz, é um peso muito grande, está relacionado com uma descoberta de si próprio, está relacionado com uma confissão sincera a respeito da sua própria vida. E nisso o Mauriac ele é muito semelhante com o Bernanos, que também via a literatura como um dever, como uma verdadeira vocação. O Bernanos chegava a dizer que ele considerava a escrita como uma segunda face, claro que resguardadas as devidas proporções, mas como uma segunda face da vocação sacerdotal. E o Mauriac, embora com um estilo completamente diferente do Bernanos, também traz para nós essa seriedade da arte literária. Bom, muito bem. Mas quem é o Luiz, então? Quem é esse protagonista? O Luiz é um advogado aposentado, com seus 68 anos, e ele nos conta como, desde a infância, é um romance principalmente rememorativo, como desde a infância ele desenvolveu uma mistura de inveja e desprezo pelas pessoas ao seu redor, pelos colegas de faculdade. Em dado momento do texto, ele nos diz o seguinte, eu vou citar: a minha juventude
não passou de um lento suicídio. Receando desagradar involuntariamente, passei a ser desagradável de propósito. E um pouco mais adiante ele diz: invejar aqueles que desprezamos é baixeza suficiente para envenenar uma vida inteira. E é de fato o que lhe acontece, se trata de uma vida inteira envenenada. A isso se junta ainda um desprezo pela religião, não começa exatamente como um desprezo, começa mais como um abandono indiferente, mas logo se transforma numa repulsa real pela religião e todos os elementos que estão relacionados a ela. Mas todo esse amargor da vida dele tem, vamos dizer, uma trégua quando ele conhece a Isabelle, a sua futura esposa, e percebe que, sabe-se lá por que razão, ele não é desagradável a ela. Os dois vêm a se casar e, numa noite em que eles estão conversando na rua, Genoveva. a Isabelle se refere como algo sem importância a um caso que ela teve com um tal de Rodolfo. E o modo dela mencionar isso, ainda que ela insista que não se trata de nada que tenha perdurado, serve de uma grande desilusão para o Luís. E ele então, aquele veneno renasce nele e começa uma relação de ódio e fechamento entre os dois. Um dos modos preferidos do Luís provocar a esposa, no que se refere ao catolicismo dela, ele fazia isso com certa habilidade, era apontando certos defeitos da Isa e citando passagens do Evangelho que contradizem aquelas ações. Isso é interessante para nós porque o Moriarty está representando aqui a denúncia de um cristianismo burguês, mas ele faz isso através de um personagem asqueroso, em boa parte asqueroso para nós, como é o Luís. Só para dar um exemplo, tem uma cena em que a Isa se irrita com algumas insinuações do Luís, e ela então deixa escapar assim: bom, eu não sou nenhuma santa. E o Luís responde: bom, então o que a gente vai fazer com a passagem que diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito? E depois, quando a Isa começa um trabalho de caridade junto com os cancerosos, o Luís escreve que esses doentes devem em parte a ele essa atitude caridosa da Lisa, porque foi por causa das provocações que ele fazia que ela se abriu mais para o amor ao próximo. Bom, então o que a gente tem assim, na primeira parte do romance é a rememoração dessa desilusão do Luís, desse rancor que vai crescendo, desse fechamento entre os familiares. Aqui já se inclui também os filhos, que se chamam Humberto e Genoveva. Também eles tinham uma filhinha chamada Maria, que morreu logo na infância, o que também já foi um motivo de maior rancor ainda entre os dois. E nós ficamos sabendo então como foi se formando no Luís essa ideia de vingança, que consistia em deserdar os filhos. Deserdar os filhos. E não só os filhos, mas também as pessoas ali agregadas à família, o esposo da Genoveva, a esposa do Humberto, enfim. E também a filha da Genoveva, a Janine, a sua neta, portanto, que depois, no final do romance, vai ter um desfecho diferente em relação aos outros. Mas, enfim, o plano do Luís consistia em deixar a herança secretamente para um filho bastardo que ele tinha tido num caso extraconjugal, né? E só que os outros só saberiam disso quando fosse lido o testamento. Inclusive, ele começa a obra dizendo que lamenta muito o fato de que não vai estar mais vivo quando for lido o testamento, para poder ver a cara de desilusão dos outros ao verem que não vão receber nada do que esperavam, ou pelo menos vão receber muito menos do que esperavam. Bom, mas ainda no que se refere à primeira parte, tem um momento que vale a pena mencionar, que é o seguinte: quando os filhos eram pequenos, o Luís e a Isa, eles contratam um padre para ser preceptor dos filhos, para acompanhar a educação dos filhos. E tem um momento que o
o padre recebe alguma liberação qualquer que ele precisava do trabalho, e o Luiz concede, e o padre diz que o Luiz é um homem muito bom. Tu és um homem muito bom, Luiz. E o Luiz fica espantado com isso que o padre lhe diz, porque, bom, o Luiz tem consciência da sua própria maldade. Os dois conversam um pouquinho sobre isso. É uma cena muito curta, mas essa frase, tu és um homem muito bom, fica martelando ali no Luiz por um bom tempo. E ele, inclusive, deixa de fazer alguns atos de maldade por causa dessa frase do padre. E o que me parece é que o Moriarty está jogando aqui com a ideia de sacramento, com a força das palavras sacramentais de um sacerdote. Esse encontro que o Luiz tem com o padre deixa com a impressão de que o padre, sem que talvez nem ele mesmo perceba, ele tem uma autoridade para dizer quem o Luiz é, mais do que o próprio Luiz. Isso é muito importante para nós porque a epígrafe do romance, O Nó de Víboras, é uma citação que o Moriarty escolheu de Santa Teresa e que diz assim: lembrai-vos, Senhor, de que nós não nos compreendemos a nós mesmos, que não sabemos o que queremos e que nos afastamos infinitamente daquilo que desejamos. Se ele escolheu como epígrafe do romance essa frase, significa que é um romance sobre o autoconhecimento. E esse episódio com o padre, longe de ser um episódio sem importância, talvez seja até o próprio centro do romance. Muito bem, na segunda parte do romance acontece mais a ação propriamente dita, e o que nós vemos é uma rede de intrigas entre o Luiz combinando com o filho esse testamento secreto, com o filho bastardo, né? Os outros filhos, o Humberto e a Genoveva, e os outros mais ou menos percebem o perigo de algo em relação à herança, e tem uma rede de intrigas entre os personagens. Mas o que acontece é que, de repente, tudo muda por causa da morte da Isa, da esposa do Luiz. O Luiz esperava morrer antes deles. Mas o que acontece é que chega a notícia de que a esposa está morta justamente no momento em que o Luiz estava longe dela. Ele estava numa outra cidade, tentando resolver essa questão do testamento secreto. Estabelecer bem as coisas, e ele chega então a notícia da morte da Isa. Ele volta então para Calais, que é a cidade onde ele mora, e o que acontece então é que ali há uma troca de acusações entre os personagens, e num dado momento da conversa, o Luiz, como que por mera convenção social, para dizer alguma coisa, se refere à morte da esposa e diz que, bom, eu lamento muito porque eu nem pude me despedir dela. E essa frase, que era para ser fingida, acaba despertando no próprio Luiz uma comoção muito grande. Eu acho que vale muito a pena eu citar esse trecho onde acontece essa transformação do Luiz, só para vocês entenderem um pouquinho o contexto. Isso é no capítulo 17 do romance. Um pouquinho antes disso, o Luiz tinha tido um mal-estar, ele desmaia, e a citação então é a seguinte: Genoveva aproximou-me dos lábios um copo e bebi alguns tragos. Disse-lhe que me sentia melhor. Perguntou-me, em tom suave e meigo, se me queria deitar. Pronunciei a primeira frase que me veio ao espírito. Gostaria tanto de acompanhar até o fim, já que não pude dizer-lhe adeus. E repeti, como o ator que procura a melhor entonação, já que não pude dizer-lhe adeus. Estas palavras banais, que pretendiam apenas salvar as aparências e me ocorreram porque faziam parte do meu papel na cerimônia fúnebre, despertaram em mim bruscamente o sentimento de que eram a própria expressão. Despertei para aquilo em que ainda não atentara. Nunca mais veria minha mulher. Não poderia haver mais explicações entre nós. Nem ela leria estas páginas. As coisas ficariam para sempre no ponto em que as deixara ao partir de Calais. Não seria possível recomeçar, reiniciar novas contendas. Morreu sem me conhecer.
sem saber que eu não sou só o monstro, o carrasco, mas que existia um outro homem em mim. Mesmo que eu só tivesse chegado no último momento e nenhuma palavra tivéssemos podido trocar, ao menos teria visto estas lágrimas a correrem-me para a cara abaixo e teria levado consigo a expressão do meu desespero. Bom, apesar disso, dessa comoção do Luiz, dessa transformação dele, não existe depois uma reaproximação entre os personagens. Eles continuam vivendo em mundos fechados porque já se tinha solidificado demais essa barreira entre eles. Tem uma exceção, que eu já tinha mencionado, que é a Janine, a neta, filha da Genoveva. Ela compreende melhor o avô e chega a viver um tempo com ele. E depois, quando o avô falece, a gente tem duas cartas que são ainda mencionadas. Uma do Humberto para Genoveva, sua irmã, falando que não acredita na conversão que ele teve, supostamente teria tido antes de morrer. E outra carta da Janine, direcionada ao Humberto, seu tio, pedindo para ler os escritos do avô e defendendo a sua conversão. Mas bem, tirando essa exceção da Janine, as coisas permanecem entre mundos fechados. Mas para terminar esse nosso resumo, depois ainda tem algumas outras questões, como eu tinha dito, mas para terminar esse resumo, eu queria ler por último um trecho do capítulo 18, que é quando o Luiz, ele já convertido, ele fala sobre ele pensa sobre como foi a vida dele e qual foi o erro predominante dessa vida. Nessa parte, só para entender o contexto, tem uma chuva de granizo e o Luiz fica preocupado. Ele, na verdade, por força do hábito, ele corre para ver a vinha que ele tem em relação ao prejuízo. Mas ele percebe então que se desprendeu de tudo. E bom, diz assim: era ridículo e, na verdade, encostado a uma estaca da vinha, ri sozinho, sacudindo um pouco o corpo. Na minha frente, grandes extensões de bruma pálida que escondia da nossa vista as aldeias com suas igrejas, as estradas, os choupos. A luz do sol poente abria dificilmente o caminho até esse mundo sepultado. Ali senti, vi, quase palpei o meu crime. Não se resumia unicamente ao tal hediondo ninho de víboras. Ódio aos filhos, desejo de vingança, amor ao dinheiro. Mas também consistiu na minha recusa em procurar mais alguma coisa para além do emaranhado de víboras. Agarrei-me a esse nó imundo porque eu o confundi com o meu próprio coração. Não distinguia as suas palpitações das dos répteis fervilhantes. Em meio século de existência, não me bastou só descobrir em mim o que na realidade não era eu. Fiz o mesmo em relação aos outros. Obcecou-me a cobiça dos meus filhos. Fixei-me na estupidez de Roberto. Nunca vi os outros como qualquer coisa que é indispensável arrombar e transpor para se atingir no âmago. Devia ter feito esta descoberta aos 30 ou 40 anos. Hoje sou um velho cujo coração trabalha muito lentamente. Para aqui estou a ver o último outono da minha vida a adormecer na vinha, a cobri-la de névoas e clarões. Aqueles que eu devia amar estão mortos, mortos os que me poderiam ter amado. Quanto aos sobreviventes, já não tenho tempo nem energias para tentar a viagem de os redescobrir. Em mim, a voz, os gestos, o riso, tudo pertence ao monstro que ergui contra o mundo e a quem dei o meu nome. Bom, ali aparece, no início é mencionado esse personagem, o Roberto, mas enfim, não vem ao caso. Bom, esse último trecho ele serve para levantar dois problemas que permeiam todo o romance. De um lado, quando o Luiz chama o seu próprio coração de nó de víboras, essa expressão nó de víboras, que é o título, ele se vale dela umas 4 ou 5 vezes durante a obra, e uma delas é para se referir ao grupo de familiares que está contra ele. Quando ele usa essa expressão, falando dele próprio,
ele acaba se dando conta de que havia nele alguma coisa para além desse veneno todo. Ou seja, a corrupção dele, a avareza, o rancor, a vingança, etc., tudo isso não era pleno nele. Havia um lugar onde a graça podia atuar. E, nesse sentido, o Muriac ele cria um personagem que serve de resposta a uma visão protestante, na qual a corrupção é total e impermeável por uma transformação desde dentro, vamos dizer assim. É por isso, inclusive, que um protestante não acredita na santidade. Mas, de outro lado, essa conversão do protagonista, do Luiz, ela é um tremendo desafio para o escritor. É um desafio porque esse romance, O Nó de Víboras, ele pode ser entendido como uma expressão artístico-literária da expressão o espírito sopra onde quer. O espírito sopra onde quer. A conversão do Luiz era algo totalmente inesperado. Mas o problema de retratar esse versículo, o problema de fazer isso na literatura, é que é muito difícil de não cair numa confusão entre a literatura, a arte literária e o catecismo. Isso acontece porque o risco que se corre quando se cria um personagem literário que passa por uma conversão é o escritor tirar a liberdade do personagem e transformar esse personagem apenas num pretexto de triunfo para a exposição da crença do autor, no caso, um autor católico. E o personagem, para que funcione na literatura, ele não pode ser uma marionete do escritor. Ele tem que ter uma voz própria, senão ele não convence, não é um personagem que nos toca. E para mostrar um pouco a dimensão desse problema, que é um dos principais problemas quando se fala em literatura católica, e um dos mais interessantes, eu queria trazer à tona alguns momentos em que como eu tinha dito no início, alguns momentos em que o Muriac fala sobre a relação entre a criação literária e o catolicismo. Esses dois ensaios que eu mencionei lá no início, o romance de um lado e o romancista e seus personagens, eles, na verdade, eles serviram como uma resposta antecipada a algumas críticas que o Sartre faria ao Muriac, a um romance do Muriac em especial, por causa de uma personagem chamada Thérèse d'Esquerot. Essa personagem, essa mulher, ela aparece num romance que leva o nome dela, Thérèse d'Esquerot, mas mais tarde a vida dela é completada num romance que se chama La Fin de la Nuit, o Fim da Noite. Agora, eu não sei se existe tradução não, tradução portuguesa existe. Brasileira, acho que não. E o modo como o Muriac lida e faz desenvolver a vida dessa Thérèse não convence o Sartre, ele fica incomodado com isso. Na verdade, não só o Sartre, mas essa questão de tirar ou não a liberdade do personagem e como lidar com uma eventual conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade, é uma discussão muito, muito comum na literatura. O caso é que o que o Sartre diz em relação a Thérèse valeria perfeitamente para o caso do nosso romance, para o Luiz. O artigo do Sartre é de 1939 e se chama Monsieur François Mauriac et la liberté. E, bom, qual era a ideia aqui do Sartre? É de que a presença do romancista na obra expressa essa presença expressa, por exemplo, nos comentários a respeito dos personagens, ela devia ser a menor nível. E ele acusa o Muriac de fazer da Thérèse, às vezes, um sujeito e às vezes um objeto. Embora o Nó de Víboras seja escrito em primeira pessoa, a crítica não seria exatamente com essas palavras, mas o fundo dela seria a mesma. Porque, nesse caso, Sartre falaria em deixar o Luiz falar com sua própria voz e forçá-lo a dizer outras coisas. Mas, no fundo, é o mesmo problema. E, bom, essa discussão ela envolve uma quantidade enorme de fatores. Eu só estou resumindo muito grosseiramente alguns aspectos dessa crítica do Sartre.
Mas o meu interesse aqui, hoje, é apresentar um pouco o modo como o Muriac, então, responde a isso. Embora tenha respondido antes mesmo de que tenha se levantado a crítica propriamente do Sartre. Bom, então, nesse ensaio, Le Roman, o romance, que é de 1928, portanto, 11 anos antes do artigo do Sartre, o Muriac escreve o seguinte: o conflito entre essas duas exigências, de uma parte, escrever uma obra lógica e racional, de outra parte, deixar aos personagens a indeterminação e o mistério da vida, esse conflito nos parece ser o único que nós temos verdadeiramente que resolver. Vejam como ele resume muito bem qual é o trabalho de um escritor e a grande dificuldade de um escritor. De um lado, criar uma obra que tenha algum sentido e que diga algo ao leitor. Quando nós contamos para uma criança uma fábula, alguma historinha infantil, e a gente pergunta para ela qual é a lição que ela tirou da história. Claro que nesses grandes romances a coisa não é tão simples assim, mas no fundo continua havendo essa busca do leitor por algo que a história nos queira dizer. O Muriac, então, ele está expressando essa dificuldade. Mas tem uma outra frase dele, que é desse outro ensaio, O Romancista e Seus Personagens, que é de 33, e ele nos dá uma fórmula até mais precisa ainda. E ele diz o seguinte: o romancista pode obrigar seus personagens a descobrir neles sua alma, ele pode salvá-los. Aqui o Muriac ele chama de salvar o personagem, obrigá-lo a descobrir a amplitude da sua alma. E fazer isso, ou até mesmo, vamos dizer, encaminhar para a conversão do personagem, como acontece com o Luiz, fazer isso sem reduzir a obra a um catecismo, mas fazer uma verdadeira obra de arte, é algo muito difícil. E o Muriac consegue. Claro, alguns vão dizer que não, ou dariam mais razão por Sartre, mas eu acho, tanto pelos trechos que eu citei, e muito mais do que isso, se vocês forem ler a obra, caso não conheçam, acho que a razão fica com o Muriac. O padre Robert Loder, naquela série que ele tem no YouTube sobre o romance católico, acho que dezenas de episódios de mais ou menos 15 minutos, muito bom, recomendo muito. Quando ele fala sobre o nó de víboras, ele fala sobre uma sombra de jansenismo que permeia a obra. Bom, o jansenismo é a ideia de que uma doutrina condenada, segundo a qual se tira a liberdade do homem, ou praticamente não é mais livre, se a graça atua nele. A graça é de tal modo irresistível que não sobra mais espaço para uma resposta propriamente livre do ser humano a ela, seja de aceitá-la ou negá-la. Então, criar um personagem como fez o Muriac, que se converta de um modo tão contrário a qualquer expectativa, sem cair de um lado num mero catecismo, como eu disse, mas sem de outro lado também ser a expressão de uma heresia, como o jansenismo, realmente não é fácil. Outra palestra que eu recomendo muito a esse respeito, embora não fale sobre o Muriac em especial, mas de um modo geral sobre a arte literária no meio católico, é a do grande professor Rodrigo Gurgel, naquela série de conferências sobre literatura católica. Ele fala justamente sobre isso, o título da palestra dele é O que define um escritor católico. Assistam que vale muito a pena. Bom, por último, o que eu queria, a parte dessa discussão toda, que eu praticamente só mencionei, ela é extremamente vasta, o que eu queria é chamar a atenção ainda para essa última frase do Muriac, que um escritor pode salvar o personagem, e deixar com a ideia de que quando um escritor faz isso de modo convincente, de modo a criar um personagem que realmente nos acompanha na vida, então ele nunca salva apenas o personagem, ele salva também o leitor. E isso acontece porque a expressão da graça, ainda que seja a expressão literária da graça, é contagiante. Ninguém pode entrar em contato com uma expressão artística
da graça de Deus sem se sentir convidado a responder a essa graça, tanto quanto o personagem. E esse é um poder extraordinário que a literatura tem. Muito bem, obrigado aos que acompanharam até aqui. Na próxima segunda, se Deus quiser, um novo áudio com um novo tema sobre literatura católica. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós.